Vamos interceder então, irmãos. Temos muitos pedidos no grupo de oração da igreja. Chegou para nós aqui o papel, a operação da Dona Lourdes amanhã. Vamos orar pela nossa irmã, para que o Senhor esteja com ela, a ajude em todas as coisas. Continuar orando pela irmã Sueli, teve alta, mas ainda precisa, carece das nossas orações. Oramos pela irmã Rose X, está aqui conosco, Deus abençoe. Continuar orando pela saúde da nossa irmã. Temos irmãos que colocaram pedidos lá no grupo, coloque os seus também diante do Senhor, a sua família. Vamos ter um momento, meus irmãos, de intercessão diante do trono da graça do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós cremos, nós confiamos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. O Senhor sabe o que está fazendo, o que está acontecendo, por quê, a razão, o propósito. Por isso nós queremos descansar nas Tuas mãos, na Tua sabedoria e declarar que não importa o que aconteça, o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos Te servir, Te obedecer, fazer a Tua vontade. Ó Pai, ouve o clamor do Teu povo, Senhor. Ouve a súplica. A Tua palavra diz que o Teu trono para nós é um trono da graça, misericórdia, onde nós encontramos socorro. Alivia, Senhor, o fardo. Alivia, Senhor, a sobrecarga, as preocupações, a ansiedade, a insegurança. Que a nossa fé esteja bem firmada, solidificada em Jesus Cristo, a nossa rocha eterna. Ó Pai, abençoa a cirurgia da nossa irmã, Dona Lourdes. Que o Senhor esteja com ela. Que ela tenha, Pai, aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que nós não podemos explicar, mas podemos experimentar da parte do Senhor. Esteja com ela, com a mão dos médicos, com a sua visão, seus olhos, ó Deus, para que tudo fique bem. E a Tua serva continue, ó Deus, a Te adorar, Te servir, bendizer o Teu nome, evangelizar. Que esteja com ela, seu Odair, a sua filha. Ó Pai, abençoe todo o procedimento de amanhã. Obrigado porque o Senhor ouve a nossa súplica. Obrigado porque o Senhor ouve o clamor dos Teus filhos. Porque o Senhor é o nosso Deus, o guarda de Israel, o Senhor dos exércitos, o Deus que nos acompanha, Deus presente, Deus fiel. Recebe, pois, a nossa gratidão, ó Deus, por tantas bênçãos, pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoa os nossos visitantes. Que o Senhor, ó Pai, toque o coração, fale ao coração, ajude em cada necessidade, que eles tenham alegria em estar aqui na Tua presença, Senhor, e saiam impactados pelo poder do Teu Evangelho, entregando a vida para o Salvador. Pai, fala conosco, através da Tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. Um dos textos mais claros, completos, abrangentes sobre a nossa salvação. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. A mensagem é: pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 10.
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Esse texto fala sobre nós. Quem eu era, quem eu sou e quem eu serei. Só entende isso quem já teve a sua vida transformada por Jesus. Só entende essa disposição temporal, outrora, versículo 2, outrora, versículo 3, e nos séculos vindouros, versículo 7, quem já teve a sua vida transformada e recebeu um novo coração. O texto vira, por assim dizer, eu tinha um professor no seminário que ele falava que era importante observar a dobradiça do texto, ou seja, em que momento ele vira assim. No versículo 4, mas Deus, aquele momento da nossa história que nós entendemos que Deus colocou um mas agora, você viveu assim, assim e assim, mas agora Deus tudo mudou e transformou. É uma transformação completa e radical das nossas vidas. A tal ponto que o crente, o cristão, diz o seguinte: eu morri, aquela pessoa não existe mais. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Quem eu era, já não sou. Por isso que as ilustrações falam dessa misericórdia de Deus quando nós estávamos completamente perdidos. Tem a ilustração do naufrágio. Alguém caiu no mar e não tem a menor esperança de salvação. Vem alguém com um barco, joga algo para a pessoa e salva. Nós éramos essa pessoa no meio do mar, sem possibilidade de salvação, sem socorro, até que Deus estendeu a sua mão. Outra ilustração de evangelismo é o abismo. Aqui, desse lado, estava o pecador, um abismo, e do outro lado, Deus. Não tinha como o homem alcançar Deus, ir para Deus. Ele não tinha como construir a escada da sua salvação, ou a ponte. O pecado fez separação entre o homem e Deus.
mas o Senhor Jesus é a ponte. Ele ligou o homem de volta para o seu Criador. A terceira ilustração é a do prisioneiro. O homem estava condenado. Ele não tinha saída, ele não tinha recurso, culpado. Mas Jesus se apresenta como fiador, advogado, e o castigo que nos traz a paz foi derramado sobre ele. O Senhor Jesus nos libertou. O Senhor nos libertou das águas, o Senhor nos tirou deste abismo intransponível, nos aproximou e o Senhor Jesus nos libertou. Salvos pela graça, olha só, pela graça sois salvos, versículo 5. Pela graça sois salvos, versículo 8. É um sermão calvinista? Não. Acabei de ler a Bíblia, meus irmãos. Às vezes, é claro que a gente estuda o nosso sistema de doutrina e etc., mas às vezes nós pensamos muito automaticamente é calvinismo, é arminianismo, e queremos deixar o texto falar por ele mesmo. Deixa o texto falar ao seu coração, sem pensar em algum sistema, em algum teólogo ou qualquer outra coisa. Deixa o próprio texto convencer o seu coração da verdade. Primeiro o texto, depois qualquer sistema doutrinário. Primeiro o texto, somos salvos pela graça. Fica muito claro, não de obras, versículo 9. Salvos do quê? Primeiro lugar. Salvos em quem? Segundo. E salvos para quê? É a terceira divisão. Do que Deus nos salvou? Se você chegar para alguém e falar assim, você é salvo, a pessoa pode dizer, salvo do quê? Eu não sabia que eu estava nem perdido. O ser, o sistema e o Senhor. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O homem natural sem Cristo, ele está morto. Ou seja, ele não tem vida. Ele é fracassado espiritualmente e ele se encontra num estado de rebeldia contra Deus. Delito, ou seja, ofensa, e pecado. Palavras que apontam para a mesma ação. Mas pecado, diz a Bíblia, e define, é a transgressão da lei. E delito é essa culpa, esse passo falso, é errar, fazer aquilo que não é devido. Nós pecamos. Nós somos pecadores por natureza, por essência e por prática. Toda a nossa vida é marcada pelo pecado. Pecado, pecador, indigno, morto. Amanhã, se você prega o Evangelho, amanhã você vai pregar para pessoas mortas. Pense nisso. O estado do homem sem Deus, ele está morto, ou seja, ele está destituído de vida. E como alguém já disse, está mais morto do que aqueles que se encontram num cemitério. É o estado da decadência espiritual em que nós nos encontrávamos. A pergunta desta noite é: você já recebeu a vida em Jesus? Você já foi perdoado? O seu coração já foi visitado pela verdadeira vida, pelo Evangelho do Senhor Jesus? Você está morto sem Cristo ou você está vivo em Cristo? O ser. Agora o sistema, olha só. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo.
nós nadávamos nesta água da impiedade, da depravação, da iniquidade. Há uma escravidão cultural, esse mundo está nos trilhos, por assim dizer, do pecado. Olha só, no curso deste mundo, nós estávamos nesta fila, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, nós estávamos acomodados para pecar. Gostávamos do pecado, vivíamos no pecado, seguíamos o mundo. Olha só, primeiro fala da natureza pecaminosa, depois fala do mundo pecaminoso. Se você se dá tão bem com o mundo, então ainda não é salvo. Se vive como o mundo vive, se anda segundo o curso deste mundo, versículo 2, ouve as músicas do mundo, fala como o mundo, gosta do que o mundo gosta, não se incomoda com o que o mundo faz, então ainda não conheceu Jesus. Não tem uma nova vida em Cristo Jesus. Será condenado com este mundo sem Deus. Se ainda ama o mundo, é inimigo de Deus. É isso que a palavra diz. Se sente em casa para pecar. Amizade do mundo. Costumes do mundo. Ainda não saiu dessa cidade da destruição. E o coração ainda não foi visitado pela graça de Deus. Está morto em delito e pecado. E vive no curso deste mundo. É o ser, o sistema e o Senhor. Preste atenção aqui. Quem é o Senhor da sua vida? Jesus ou Satanás? Olha só. Você não pode dizer que Jesus é o seu Senhor se está vivendo uma vida de pecado, de desobediência, se está vivendo no mundo, nessa cultura pecaminosa, caída. Quem é o Senhor? Olha só, segundo o príncipe da potestade do ar. Legiões malignas, olha aí o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ah, meus irmãos, um exército maligno das regiões inferiores. Algo que é extraterreno, como ele vai falar nessa carta. E lembra, Éfeso. Uma cidade que mexia muito com magia, que gostava desse assunto de possessão demoníaca, escravizada por Satanás, pela imoralidade sexual. E hoje em dia, quem não cai na imoralidade sexual é estranho, porque todo mundo faz. Todo mundo tem relação sexual antes do casamento, por que não? Hoje também sabe o que virou comum? Adultério. E as pessoas brincam com isso e zombam disso. Como se fosse normal, como se Deus aceitasse, como se Deus estivesse brincando e não fizesse nada diante de tudo isso. Se estão debaixo do domínio de Satanás, são filhos da desobediência. Quando a Bíblia fala filho de, isso significa o seguinte, é característica dessas pessoas. Filhos da desobediência. Eles desobedecem, são rebeldes, são incontroláveis. Toma cuidado se você vive uma vida de desobediência e não conserta o caminho diante de Deus. Ouve o evangelho, mas não muda de vida. Está debaixo do domínio de Satanás. Está fazendo a vontade dele e não a vontade de Jesus. É muito duro ouvir isso. Amado irmão, eu só estou falando o que está escrito aqui. Olha para o versículo 1 e 2.
é o que está escrito. Olha só, atua, a palavra no original grego traz uma ideia de constância. O Espírito atua, opera, age e age constantemente nos filhos da desobediência. E Paulo diz, como nós antes. Nós estávamos debaixo do domínio do inimigo. O Espírito que atua nos filhos da desobediência, o mundo. Observe aí as três lutas do homem: a carne, o mundo e o diabo. Essa é a sua guerra. É aqui que a gente luta, irmão. Por isso que a gente dobra os nossos joelhos para orar, lê a palavra. É uma guerra, é uma batalha contra nós mesmos. A gente quer guerrear muitas vezes de uma forma externa, não espiritual, só carnal. Ele vai dizer, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Os instrumentos são. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, 12. Você está consciente dessa luta espiritual, essa batalha espiritual? Tem orado? Tem jejuado? Tem clamado a Deus para Ele proteger a sua família dos ataques, das setas do inimigo? Alguém pode dizer, mas pastor, isso parece coisa de pentecostal? Meus irmãos, volto a dizer, não é nem pentecostal, nem calvinista, é a palavra de Deus. Há um ataque, há um esquema por trás deste mundo que é espiritual, que está atacando os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, o seu casamento. Toma cuidado, porque nós estamos olhando muito no aspecto assim terreno e não espiritual. Paulo diz, nós estávamos neste grupo, todos nós andamos outrora, versículo 3, segundo as inclinações da nossa carne. A gente gostava de pecar, a gente gostava de ofender a Deus, fazer aquilo que Ele reprova, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha só, da carne, os impulsos, os desejos, a vontade e o pensamento. Faz a vontade do que pensa. Ah, mas eu quero tanto fazer aquilo, então eu vou fazer. É a vontade cedida. Olha só, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Bateu aqui, fez. Bateu aqui, fez. Pensou, realizou. Isso é o homem carnal. Como age o homem espiritual? Bateu aqui a vontade ou o pensamento, mas eu devo fazer isso. Agrada a Deus. Eu não quero mais fazer a minha vontade. Eu quero fazer a vontade de Deus. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja, o homem está debaixo da ira de Deus. Este homem morto, um delito, pecado, andando no curso deste mundo, segundo o domínio de Satanás, que faz a vontade da carne, do pensamento, ele é filho da desobediência, porque ele gera obediência, ele vive na desobediência, e ele é filho da ira de Deus. Pense nisso. Se você se encaixa ainda nesta vida, se você ler o versículo 1 a 3, você pensa o quê? É a minha vida? Ou você pensa, era a minha vida? Se você pensa, é a minha vida, você está debaixo da ira de Deus. Não do amor de Deus, da ira de Deus. E as pessoas pregam esse amor, esse clima de amor, essa esfera de amor. Ah, não, Deus ama a todos nós. Ele disse isso. Porque o que importa é o que Ele disse, não o que nós falamos que Ele está dizendo.
Ele não disse. A palavra de Deus está dizendo, se nós vivemos em desobediência, rebeldia, no pecado, no mundo, debaixo das ordens de Satanás, nós somos filhos da ira de Deus. Meus irmãos, depois desse quadro tenebroso, versículo 1 a 3, tem o 4, mais Deus, dá até um alívio, né? Mais Deus. Por isso que o quarto de fato é a dobradiça, é a virada do texto. Quem Ele é e o que Ele fez. Deus é rico em misericórdia. Sabe por que diz rico em misericórdia? Por causa do grande amor com que nos amou. Porque o nosso pecado era enorme, a nossa transgressão era terrível. Mas Deus é muito, muito, muito misericordioso. Ele socorreu o necessitado, misericórdia. Ele nos amou. E como um certo teólogo já disse, o amor triunfou sobre a ira. Aqui está a ira de Deus contra nós, pecadores, mas o seu amor foi maior. Ele tomou a sua própria ira e descarregou contra o seu filho, que voluntariamente aceitou isso, para que não fosse derramada sobre nós. Nós não somos mais filhos da ira de Deus. Por causa do grande amor com que nos amou, misericórdia, amor, graça, versículo 5. Ou seja, Deus teve compaixão do indigno. Ninguém merece nada das mãos de Deus, exceto condenação, ira. Mas Deus nos amou com amor eterno em Cristo Jesus. Olha só, Deus não olha para nós e diz assim, decidi perdoar, está perdoado. Deus só perdoa o pecador por causa da obra de Jesus Cristo, porque Ele é um justo juiz. Portanto, é de graça para nós, porque custou para o Filho de Deus. Nós somos salvos pela graça, porque o que nós somos? O que eu sou? O que você é? Versículo 1 a 3. Mas graças a Deus. Mas Deus é misericordioso, cheio de amor, grande amor, gracioso, bondoso, bondade, boa ação. Olha só, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso aqui que é bênção, meu irmão. Esse é o maior testemunho da nossa vida. Um emprego novo é. A cura de uma enfermidade é. Mas é menor do que está aqui, irmão. É menor. Deus nos tirar do quadro, do versículo 1 a 3, pense em quadros. O quadro da velha vida, versículo 1 a 3, nós saímos. No versículo 4, Paulo começa a falar, Deus é misericordioso, Deus é cheio de amor, Deus é cheio de graça, Deus teve bondade para conosco em Cristo Jesus. O que Ele fez? Primeiro, Ele nos deu vida. Vivificou. Não melhorado. Não estava ruinzinho e Ele pegou e deu uma melhorada, uma consertada. Não, Ele soprou vida. Das trevas à luz. Vivificou. Ressuscitou. Olha só, nos ressuscitou. Versículo 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ou seja, ressuscitou, morreu para o pecado. Antes vivia no pecado, agora morreu para o pecado, detesta o pecado, odeia o pecado, rejeita o pecado, é uma nova pessoa. O mundo olha para esse crente e diz o seguinte, o que aconteceu com a sua vida? Você não é mais a mesma pessoa. Não é mesmo. Não é, eu estou numa igreja que eu gostei, é legal, o pessoal lá, eu gostei deles. Não, é a vida. Eu estava morto e ressuscitei com Cristo, e agora eu vivo nele, por isso que a gente participa da Santa Ceia. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós ressuscitamos nele, olha só, versículo 6, juntamente com ele, nos ressuscitou, isso é a união com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é a certeza do futuro,
e é a experiência do presente já. Meus irmãos, a gente até perde o fôlego de falar da obra da graça de Deus na nossa vida. Do que Deus nos tirou, do versículo 1 a 3. Nada poderia ser mais glorioso do que isso, esse mais Deus. Você pega esse homem perdido, arruinado, fracassado, rebelde, morto, mas Deus é cheio de amor, misericórdia, graça e bondade. Salvo para quê, por último? Primeiro, Deus é glorificado. O dia que partirmos, meus irmãos, desta vida, nós vamos chegar diante de Deus e falar o seguinte: eu estou aqui pela graça. Pela graça. Olha só, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Toda essa igreja, e a igreja mundial, a igreja de todos os tempos, de todas as épocas, demonstra que Deus é bondoso. Quando nós olhamos para a nossa própria vida, o que nós devemos pensar? Deus é muito misericordioso. Por que Ele me salvou? E nos séculos vindouros, veja, séculos vindouros, toda a eternidade, o crente vai ser uma demonstração, uma amostra da graça de Deus. Já deve ser agora. Olha para a minha vida, veja como Deus é gracioso, como Deus é bondoso. Não merecemos nada de bom das mãos de Deus. Em todos os séculos, por toda a eternidade, como diz aquele hino maravilhoso do John Newton, Amazing Grace, por toda a eternidade, a graça de Deus será exaltada. Pela graça sois salvos, Paulo está insistindo aqui, até entrar na nossa cabeça cheia de justiça própria, de mérito pessoal, de perfeccionismo. Paulo está dizendo, coloca na sua cabeça que você é salvo pela graça de Deus, que Deus te amou, que Deus foi bondoso, que Deus foi gracioso, mediante a fé. E a fé é dom de Deus. Aqui é uma discussão se isto não vem de vós, se refere à fé ou à salvação pela graça. Aqui o texto grego está se referindo ao anterior, o imediatamente anterior, ou aquele do começo, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas tanto faz. Sabe por quê? Isto, ou seja, a fé não vem de vós, é dom de Deus, é a mesma coisa que dizer o seguinte: isto, a salvação não vem de vós, é dom de Deus, porque a fé está incluída na salvação. Perceberam que não tem a menor diferença saber a que se refere? O mais próximo ou ao remoto? Nem a fé que eu tenho, eu que produzi, foi Deus que me deu. Observe isso na sua vida. Não se glorie da sua fé, porque é dom de Deus. Não se glorie da sua salvação, porque é dom de Deus também. Meus irmãos, nós devemos cantar com mais empolgação a obra da graça na nossa vida. Os cânticos de hoje são muito humanistas. Os cânticos devem exaltar a graça de Deus, a salvação. Olha só, não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai bater no peito e dizer assim, eu entro aí na glória, no céu, porque eu mereço. Ninguém se gloria na presença de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. E esse é o problema de todas as religiões. Porque elas são baseadas nas obras. Você precisa fazer o bem. Sabe qual é o problema disso? A gente não consegue fazer o bem, porque o bem que Deus exige é perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém que consegue fazer uma obra perfeita?
todos os dias, todos os segundos da sua vida? Certamente não. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então ele termina, pois somos feitura dele. A palavra feitura aqui, ou seja, feitura, feito, nós somos uma obra de Deus. E essa palavra era usada para joia, para pérola, para poema, para alguma escultura, ou seja, Deus nos fez. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos fez, nós somos feitura dele. O amor de Deus encheu a nossa vida, dominou o nosso coração, e nós podemos declarar, nós somos criados, alcançados, amados, feitos pelas mãos de Deus. Aí a pessoa diz, será que eu tenho algum valor? Olha para esse texto aqui. Se você não se sente amado por alguém, se aconteceu muitas coisas ruins na sua vida, olha para o tamanho do amor de Deus. E não fique mais a mendigar o amor dos homens, ou a ter um coração entristecido, nebuloso, trágico, deprimido. Não. Aumente a sua visão, olhe para Deus, o tamanho do amor de Deus. O tamanho da misericórdia, da graça, da bondade de Deus, Ele te fez com as mãos dEle. Somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então veja, não somos salvos pelas obras, somos salvos para boas obras. Isso é ensinado muito no Catecúmenos. Não pelas obras, mas para boas obras. Se não tem boas obras, não tem salvação. Então é bom equilibrar as duas coisas. Então não é pelas obras, a gente é salvo pela fé, então a gente faz o que a gente quiser. Não. Porque Deus nos fez, Deus nos alcançou para as boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, são obras arranjadas por Deus. As más obras, do versículo 1 a 3, são substituídas pelas boas obras. A pessoa que antes tinha um vício, agora não tem mais. Ele está apegado, os seus pensamentos se voltam para o amor, a prática de boas obras, fazer coisas boas, servir o próximo. Antes era ladrão. Aí Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais, trabalhe. O ladrão se torna um trabalhador, para que tenha com que acudir ao necessitado. Antes ele tirava dos outros, agora ele ajuda os outros. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Salvos do quê? Desta miséria do versículo 1 a 3. Deus já fez essa obra, já te tirou, já trouxe vida para o seu coração, tirou desse mundo, não é mais desse mundo. Ele é o seu Senhor agora, não é mais Satanás, não faz parte mais deste plano maligno e perverso, iníquo, agora é do Senhor Jesus. Você conheceu o amor de Deus, esse amor entrou na sua vida, te atingiu, esse amor que nos constrange, esse amor que nos eleva, esse amor que exalta a glória de Deus, porque por toda a eternidade, ao olhar alguém para a nossa vida, vai dizer, este pecador está aqui, a graça de Deus é maravilhosa. É isso que nós devemos dizer para os outros. O teu passado te condena, e muito, mas o amor de Deus é maior. Tem uma frase muito interessante do Charles Spurgeon que diz o seguinte, se as pessoas falam mal de você, não se preocupe com isso, é mais do que elas estão falando. Não é verdade? Nós nem sabemos, irmãos, o quanto nós ofendemos a Deus com a nossa vida. Mas é bom saber que o amor de Deus supera a nossa iniquidade. Morreu. O velho homem morreu.
Acabou aquela velha vida, aquela cidade da miséria, da destruição, do pecado. Agora eu sou uma nova criação, quero fazer boas obras, eu quero viver para Deus. Toma essa decisão hoje, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, faça isso. E você, olhando para essa mensagem, pensou, é a minha história. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por ter transformado, alcançado a sua vida. Agradeça o Senhor pela salvação. Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor de Deus. Senhor, que amor maravilhoso. Que amor incomparável, Deus. Amor eterno, profundo, extenso, glorioso. Obrigado porque o Senhor nos tirou da miséria, do pecado, da velha vida, o velho homem. A escravidão, Senhor, do erro, do pecado. O Senhor nos tirou de lá. Por causa do teu grande amor, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, louvado para sempre seja o teu nome. Senhor, obrigado pela salvação. Obrigado pelo que o Senhor fez na nossa vida. Obrigado pelo novo coração. Obrigado porque Jesus Cristo morreu por nós para nos perdoar. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito habita em nós. Obrigado porque agora Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós queremos viver para Ele. Que a nossa vida possa honrar o Senhor Jesus. Antes nós éramos desobedientes, agora, Senhor, nós queremos obedecer. Nós queremos conhecer os mandamentos para fazer a Tua vontade, só aquilo que Te agrada, Deus. Que possa realmente ter na nossa vida o antes sem Cristo e o depois com Cristo. Oh Deus, se há alguém aqui que ainda não conhece Jesus, que não entregou a sua vida para Cristo, toca, Senhor, nesse coração, inclina. Concede a fé, acompanhada do arrependimento genuíno, para que olhe para Jesus. Como disse Paulo para o carcereiro, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Obrigado pela grandeza, Senhor, do teu amor, a riqueza da tua misericórdia, em nome de Cristo. Amém. Os irmãos, em resposta à mensagem, preparando-nos para a Santa Ceia, vamos cantar o hino 346. Nós falamos da nossa união com Cristo e é justamente isso que nós fortalecemos na Santa Ceia, a união com Jesus. Ao som do instrumento, cantemos em pé.
Amém. A igreja pode se assentar. Convido os presbíteros para tomarem assento à mesa do Senhor. Meus irmãos, Deus opera a sua graça no nosso coração.